Fala aí pessoal do Explica Enem, aqui é o Henrique e essa semana nós vamos discutir um pouquinho dentro do nosso debate de físico-química sobre as transformações de estado físico. Essa discussão que vai ser pano de fundo para o nosso debate final na semana que vem sobre as propriedades coligativas. Começando então com uma definiçãozinha aqui, pessoal, a gente precisa ver o que é pressão de vapor para conseguir entender o resto da nossa discussão. Ela é a pressão exercida pelos vapores de um líquido quando eles estão em equilíbrio termodinâmico com o líquido de fato. Então, se a gente pensar num experimento aqui super simples, que a gente começa num sistema sem vapor, simplesmente com o líquido, e depois de algum tempo há uma evaporação parcial do líquido até que ele fique em equilíbrio com os seus vapores, a gente observa que tem uma coluna hidrostática referente a essa altura H, e essa pressão referente a essa coluna é justamente, em equilíbrio termodinâmico, a pressão de vapor daquele líquido. E aqui a gente tem que lembrar sempre que o equilíbrio é algo dinâmico. Sempre há a transformação de líquido em vapor e também a transformação de vapor em líquido. E justamente quando uma taxa é igual a outra, ou seja, a quantidade de líquido evaporando e a quantidade de vapor liquefazendo é igual, a gente está em equilíbrio termodinâmico. E essa pressão de vapor, ela depende da temperatura e da natureza do líquido, como a gente vai discutir, e independe das quantidades presentes. E a vaporização dos líquidos ela pode ocorrer por dois mecanismos, ou por evaporação, que ela é lenta e só ocorre na superfície do líquido, ou por ebulição, turbulenta, com formação de bolhas em todos os líquidos, em toda a parte do líquido, né? Inclusive no seio, não só na superfície. E exemplos claros no nosso dia a dia, por exemplo, de evaporação, é justamente a gente observar o chão secar, né? A gente passa um pano úmido, depois de algum tempo, ele já está seco justamente por evaporação. Ao passo que a ebulição, acho que o mais fácil da gente observar isso no nosso dia a dia, é quando a gente está cozinhando algum alimento e aí na panela tem o efeito de ebulição, né? Quando começa a ferver a água, a gente observa justamente essa coisa turbulenta, né? Com formações de bolhas em todo o líquido. E a gente for estudar, se a gente for estudar matematicamente como é que isso se forma, fisicamente também, para ocorrer a ebulição, é necessário que a pressão de vapor no interior de cada bolhazinha seja igual à pressão atmosférica, lógico, né? A pressão externa de maneira geral, mas para recipientes abertos, a pressão atmosférica. Então, se a gente observar o comportamento, como eu falei com vocês, da pressão de vapor aqui nas ordenadas, com a temperatura aqui nas abscissas, a gente observa o que eu falei, que quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. A gente observa que é um comportamento não linear, tem aqui esse comportamento de curva, mas no sentido de ser monotônica, de quanto maior um, sempre vai ser maior o outro. E se a gente pegar, por exemplo, para o vapor de água, aqui na pressão atmosférica, perto de 760, a gente rebate aqui na curva e observa que, de fato, pela definição, né, como a escala grau Celsius é definido, isso tem que dar 100 graus Celsius. E aí, de novo, recuperando, né, a questão do equilíbrio termodinâmico, em temperaturas mais baixas, a gente observa menos bolinhas na fase vapor, ou seja, observe como tem uma pressão menor de vapor, ao passo que aqui à direita, quando a gente está numa temperatura maior, esse equilíbrio é estabelecido de modo que há mais vapor, mais bolinhas, né? Mais bolinhas na fase vapor, há mais moléculas de vapor, e aí naturalmente a pressão vai ser maior. Então, quando a gente vai da esquerda para a direita do gráfico, a gente está aumentando a temperatura, então esperamos que o equilíbrio se estabeleça em pressões de vapor maiores. A gente sempre lembrar desses gifzinhos aqui que nos ajudam a ilustrar bastante esse comportamento. E um outro fator bastante interessante é justamente que a altitude, como a gente sabe, influencia na pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a coluna de ar atmosférico, ou seja, menor a pressão atmosférica. De modo que quanto mais alto a gente estiver em relação ao nível do mar, observem aqui em relação, por exemplo, Rio de Janeiro e Monte Everest, menor é a temperatura de ebulição. A gente está indo para baixo aqui nas ordenadas, logicamente, vamos para a temperatura de ebulição menor. E por fim, temos em relação à natureza do líquido, a gente sabe que as forças intermoleculares são importantíssimas nessa análise para a gente saber a volatilidade. A gente sabe que quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é o líquido e menor a sua temperatura de ebulição. É exatamente o que a gente observa nesse gráficozinho aqui. A gente observa que o disulfeto de carbono ele é mais volátil que o metanol, que é mais volátil que o etanol, que por sua vez é mais volátil que a água. Porque quanto maior a pressão de vapor, maior a facilidade desse líquido estar na fase gasosa, de se transformar para vapor. Então, por definição, ele é um líquido mais volátil e, por definição, também ele tem uma menor
temperatura de ebulição.